nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelo céu. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, eu vou ler o capítulo 2, verso 5. Amém. Capítulo 2, verso 5 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim: algo me diz que eu errei. Deixa eu ver se é no primeiro aqui, rapidinho. Verso 15, perdão, verso 15. Amém. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém. Amém. Irmãos, hoje, a mensagem de hoje, eu vou começar só com esse texto. A mensagem de hoje, ela é um pouco diferente. E o tema da mensagem é: o Brasil está sob perigo. O Brasil corre perigo. É um tema que, na verdade, é uma introdução que eu vou fazer hoje. Eu pretendo aprofundar esse tema nas próximas mensagens. E eu confesso que eu não tenho a menor ideia de como isso vai se desenrolar, tá? É um tema difícil, é um tema complicado e que tem mexido muito no meu coração. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu tomei a decisão, percebi que eu gostaria de ser pastor. Tá? Ser pastor não é uma questão de ser chamado necessariamente. Eu fui vocacionado. A Bíblia diz que é um desejo que a pessoa tem. Aquele que quer tal coisa, boa coisa quer. Então eu fui ao pastor na época, que era de uma outra igreja, conversei com ele sobre isso há 5 anos atrás. E o que me fez querer, na ocasião, era o sentimento de desespero que eu tinha, de urgência. E eu achava que eu tinha algo a contribuir, devido à necessidade que eu via que estávamos vivendo. Na ocasião, eu tinha uma empresa, né? Eu era sócio de uma empresa, eu entreguei a empresa. Eu tinha alguns projetos, um deles era sair do país, eu abri mão dos projetos também. E me dediquei exclusivamente ao reino de Deus e ao serviço na igreja. Graças a Deus. Deus sempre me deu um certo discernimento, que não era algo mágico, tá? É porque a Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais. E eu tinha o cuidado de tentar achar respostas na Bíblia. Então eu ficava confuso, eu buscava respostas na Bíblia e eu achava que isso era algo que estava faltando, respostas bíblicas. Por isso eu decidi que eu queria ser pastor. Amém. Nada muito assim, era essa a questão, né? E eu me lembro desse sentimento de dor, de angústia, de aflição, de urgência. Aí eu fiquei 3 anos, mais ou menos, fiquei 1 ano e meio nesse período, tá? Só estou ilustrando para dizer por que eu decidi entrar nesse tema agora. Eu fiquei 1 ano e meio lá na outra igreja como pré-seminarista. Então, antes da igreja indicar alguém para ser seminarista, essa pessoa é provada na igreja, né? Ela vai pregar, vai participar das decisões da igreja, da administração, e vai ser provada pela igreja. Eu fiquei 1 ano e meio nisso e depois mais 2 anos, praticamente, como seminarista, de fato, na minha antiga igreja. E durante esses 3 anos e meio, que incluiu 6 meses de pandemia, eu vi aquela minha antiga igreja se transformar abruptamente, radicalmente e de forma muito rápida. Então, ao invés de fazer o que o meu coração estava inclinado a fazer, que era pregar, que era estudar, que era avançar, eu acabei me distraindo, tentando corrigir as coisas, alertar, não, isso está errado, não sei o que e tal. E fui me afogando nisso, em ficar vendo coisas erradas e tudo mais. Não sei se os irmãos estão conseguindo, não sei se eu estou sabendo explicar o sentimento que eu passei a viver, né? E aí chegou num certo momento que não tinha mais como, eu decidi sair, eu não sabia o que iria acontecer, eu não sabia para qual igreja, eu não sabia de nada, eu não sabia como eu ia conseguir
continuar, né, nesse trabalho de me tornar um pastor, de levar a palavra, de fortalecer uma igreja. Eu não sabia de nada disso, mas Deus proveu. Deus apresentou o pastor Ismael de forma bem inusitada, né? Eu acredito sim na forma sobrenatural que Deus apresentou, né? Via Estados Unidos, é uma coisa muito diferente. E hoje nós estamos aqui, graças à provisão de Deus, glória a Deus por isso. E por que eu estou falando sobre isso? Porque durante todo esse tempo, esses 5 anos e meio, eu acabei esquecendo um pouco do sentimento que eu tinha na época, tá? Estou falando isso com os irmãos aqui. Porque a nossa vida, ficar vendo problemas o tempo todo, ficar vendo confusão, erros, desvios, estava me adoecendo e eu não estava mais conseguindo fazer o que eu tinha que fazer. E depois, quando toda a questão de procurar uma nova igreja, encontrar um novo pastor, conversar, explicar, ser provado de novo, passar por tudo isso, que faz parte, glória a Deus por isso, acabaram me distraindo um pouco nesses percalços. Até o cuidado das ovelhas aqui mesmo, dos irmãos e tudo, não é que eu não deva ter o cuidado, né? Mas assim, se depender de mim, todos os problemas dos irmãos vão fracassar, vão piorar. Porque não depende de mim, depende da obra do Espírito Santo, do nosso discernimento, que deve ser espiritual, em todas as questões da nossa vida, tá? Beleza. Quando eu me debrucei e li esse texto, já há um tempo atrás, eu quase tive vontade de chorar. O sentimento de esses 5 anos e meio, não vou dizer perdidos, porque tudo faz parte, né, da nossa caminhada, mas a urgência continua. O sentimento que eu tinha na época aumentou, porque está muito mais urgente, está muito mais desesperador. Em 5 anos, a nossa sociedade mudou radicalmente e as igrejas pioraram muito. Sim. Muito. Então esse desespero, essa aflição aumentou. E eu vou dizer que nós estamos diante, hoje, o Brasil está diante da maior ameaça da nossa história. A maior ameaça da nossa história. Nunca esteve tão perto. E esta ameaça não é política, não é esquerda, não é direita, não é agenda, não é o Lula, não é o Bolsonaro, mas ela é grande demais. Nós todos estamos mais ou menos como eu fiquei, distraído com os problemas, distraído com as coisas, sem conseguir enxergar o que está acontecendo. Enquanto nós estamos distraídos com os detalhes, o nosso inimigo que nos ameaça está se agigantando, está ficando enorme. Ele está tão grande que nós estamos como pequenos formigas diante de um elefante. Conforme o elefante vai andando na nossa frente, a gente vê as poeiras e a gente se distrai com a poeira, briga com a poeira que está no nosso caminho e nem sequer sabe que atrás da poeira tem um elefante enorme, gigantesco, não consegue mais enxergar. Estão vendo apenas a cortina de fumaça, a poeira bem diante de nós. Eu disse que hoje vai ser um sermão diferente, né? É uma introdução, por isso que eu estou trazendo esses detalhes, né? Ele está se agigantando e se nós não avançarmos contra as portas do inferno, o Brasil corre riscos, tá? A nossa sociedade todinha corre riscos. Eu já disse e eu repito, eu não sei o caminho das próximas mensagens, mas o que eu sei é que este inimigo precisa ser combatido. E o combate está nas nossas mãos. Então hoje eu vou falar primeiro sobre a necessidade que nós temos de nos fortalecer espiritualmente, tá? E em segundo, sobre este inimigo de fato. Primeiro eu vou falar sobre a importância de nós nos fortalecermos. Porque a nossa luta não é, nunca foi e nunca será contra a carne, mas contra os espíritos, as potestades, contra as forças do mal, é contra o próprio diabo. Amém. É a nossa luta. Amém. O texto que a gente leu diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É o resumo de uma igreja forte. Amém. Homens, obreiros, aprovados, que não têm do que se envergonhar e que sabem manejar bem a palavra de Deus. Amém. Esse era o sentimento que eu tinha na época, de que é importante que as igrejas tenham homens que saibam utilizar a sua Bíblia, que saibam a hora de apresentar versículos, textos e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa, como igreja, é saber manejar a nossa Bíblia. Amém. E esse é o convite que eu faço aos irmãos: saibam manejar a Bíblia de vocês. Amém. Separa. Na minha Bíblia antiga, essa eu já não tenho mais, mas na minha antiga, eu deixava na capa, aqui, vários textos que eu precisasse. Eu estava sempre com a Bíblia, alguém falava alguma coisa. Ah, batismo, não tem batismo de criança, tem que ser batismo de criança. Eu via lá, batismo, tinha na Bíblia. Ah, mas Jesus não é Deus. Eu ia lá, Jesus, Deus. Ah, não tinha isso aqui lá. Eu tinha todos esses temas para pregar para as pessoas que estão próximas de mim, meus parentes, amigos. A minha Bíblia estava ali à disposição, deixava junto comigo, na mochila, em algum lugar. Alguém falava alguma coisa, eu acessava a minha Bíblia e já sabia. Porque vou ser sincero com os irmãos, no Google, os irmãos não vão achar as respostas que a vida nos proporciona. Mas na Bíblia vai achar. Porque a resposta e o discernimento, ele é espiritual. Então na internet você não vai ter a resposta que a pessoa precisa ouvir. Mas espiritualmente você vai ter. Então a primeira coisa é saber manejar a Bíblia. A segunda coisa, irmãos, é ter ousadia. Os irmãos estão em 2ª Epístola de Timóteo. Vai para o capítulo 4 agora. Amém. Que diz o quê? Capítulo 4, verso 2 diz assim, olha, Sara, senta. Você senta. Capítulo 2 diz assim, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Irmãos, David Leonardo é um doutor conforme a própria concupiscência. Esse monte de cara que tem aí famoso são esses que agradam as pessoas. Agrada gente que está ensinando como ser rico pela Bíblia. Gente que está ensinando como, sei lá, são doutores que agradam as próprias concupiscências. Ainda não chegou o tempo, eu falo com certeza absoluta, ainda não chegou esse tempo, onde as pessoas não suportarão a sua doutrina. Por quê? Porque ainda hoje, se nós sairmos para evangelizar, nós vamos ganhar alma para Jesus. Amém. Mas se nós não fizermos, não pregarmos a palavra, instar a tempo e fora de tempo, corrigir, repreender e exortar, esse tempo vai se acelerar, a sua proximidade. Está nas mãos nossa. O tempo todo, quando nós lemos na Bíblia, você vê que um remanescente preserva o todo. Que sejamos nós o remanescente. Amém. E não o todo, na esperança de que exista algum remanescente por aí fazendo o papel deles. Amém. Nós temos que fazer o nosso. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Ela é a nossa arma. Ela é a espada. E se nós a usarmos, nós teremos resultados. Amém. Porque não depende de nós. Ela é uma arma espiritual dada por Deus para nós combatermos as hordes do inimigo. Vamos lá em Hebreus. Hebreus tem, na sua Bíblia tem, dizendo que é a espada, né? Na capa, isso aí. Hebreus, capítulo 4. Hebreus é logo depois de Filemão, antes de Tiago. Amém. Capítulo 4, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus, que é a Bíblia, que a gente tem que saber manejar e pregar, é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra
até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, o homem espiritual discerne as coisas espirituais através da Bíblia, porque está escrito aqui que ela é apta para discernir os pensamentos. Não sou eu que sou apto, é a Bíblia que é apta. Então, o homem espiritual discerne as coisas espirituais porque ele maneja bem a Bíblia. Então, se nós precisamos e devemos enxergar as coisas espirituais, aonde o mundo está caminhando, o que a gente tem que fazer da nossa vida, os próximos passos, para discernir as coisas que são espirituais, precisamos manejar bem a Bíblia, porque é ela que é apta para discernir as coisas espirituais. Para nós, ela é um grande auxílio, porque nós somos espirituais. Nós entregamos a vida a Jesus e somos salvos, aptos para fazer bom uso da palavra de Deus. Agora volta lá para 2 Timóteo, rapidinho. 2 Timóteo, vou ler o capítulo 3. Capítulo 3, verso 15. Diz assim: E que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras. Os pequenininhos, as crianças precisam aprender as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, nós aqui, seja o quê? Perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Sem o manejo correto da Bíblia, nós não seremos perfeitamente instruídos para toda boa obra. Amém. Precisamos da Bíblia. Precisamos da Bíblia. Salmo 119, irmãos. Salmo 119, bem no meio da Bíblia aí. Amém. Verso 11. Amém. Diz assim, Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como é que eu faço para resistir às tentações, para me fortalecer espiritualmente? Como é que eu faço para não pecar? Escondendo a palavra de Deus no meu coração. Se eu não leio a Bíblia, se eu não me alimento, se eu não tenho sequer o temor, eu não vou conseguir não pecar. Eu não vou conseguir resistir às tentações e às provações. O rei Davi, que pecou muito, ele está dizendo: eu precisei esconder a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Amém. Deus não falou isso para mim, irmão, não falou isso para vocês. Então eu tenho que esconder mais do que ele. Eu tenho que esconder mais do que ele. Amém. Provérbios, capítulo 30, vai dizer sobre o que é necessário, da onde a gente busca. Capítulo 30 vai dizer, amém? Amém. Isso, versículos 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Escudo, então a espada é o quê? A Bíblia. E o escudo? A palavra de Deus. Escudo é para os que confiam nele. Então você tem uma arma de ataque para você atacar e um instrumento de defesa para você se defender. Os dois são a Bíblia. Os dois. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achados mentiroso. As pessoas perguntam assim: onde está sola scriptura na Bíblia? Onde está dizendo que só a Bíblia basta, que nada mais basta? Tem esse texto aqui. Existem dezenas de outros, mas tem esse aqui, Amém. Não dá acrescente às suas palavras para que não te repreenda e seja achados mentirosos. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. A Bíblia é suficiente. O que eu quero dizer quando eu digo que a Bíblia é suficiente? Que eu não preciso de nada mais. Eu preciso da palavra de Deus. Amém. É o que está dizendo aqui. Agora, diz aqui também, nesse texto, que quem acrescenta a ela é o mentiroso. Então, quem pega, vamos imaginar, Provérbios, vira uma página aí, você vai ver que acabou, né? Provérbios 31 acabou.
Aí eu agora decidi botar um 32 aqui e falar qualquer coisa. Isso faz de mim o quê? Mentiroso. Se eu fizer isso, eu me torno filho de quem? Do diabo. Do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Beleza? A maior mentira. Existe a mentirinha, que é contar uma mentirinha, e existe a mentira. A maior mentira é atentar contra a maior verdade. Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se encarnou. Então, se alguém mente quanto a Jesus Cristo, acrescenta algo à palavra de Deus, esse é, de fato, o filho do diabo. Amém. E é esse filho do diabo que é o grande inimigo que nós temos que enfrentar com a sabedoria e o discernimento que só a palavra de Deus pode nos dar. Amém. Tempos sombrios estão diante de nós, porque esse inimigo que acrescenta a palavra de Deus, ele está disfarçado, ele está transfigurado em anjo de luz e ele se apresenta como sendo cristão. Mas ele é o próprio diabo manifesto e visível diante de nós. Amém. As pessoas pensam assim, vou dar um exemplo de algo que aconteceu aí 2 semanas, uma semana atrás. Vocês viram a propaganda do carro Polo? Não? Poxa, só eu vi. Tô mal, né? Tô mais no mundo do que os irmãos. Mas enfim, eu vi a propaganda do carro Polo. A propaganda era um par de homens fazendo propaganda pro carro ali. Dizendo, experimente coisas novas e tal. Eles dão até um beijinho no outro. Beleza, né? Gerou meme, piada, aquela coisa toda. E aí, quando lança uma propaganda dessa, gera uma discussão intensa, né? O que está acontecendo na nossa sociedade? E alguns vão dizer assim, isso, o que está por trás disso? As pessoas querem saber o que está por trás disso. Aí vão dizer assim, olha, a culpa disso é culpa do progressismo, é do esquerdismo. Eles querem destruir os valores da família e destruir a família tradicional, tal. Tá certo isso, irmãos? Tá certo, mas é o que está por trás disso? Não é o que está por trás disso. E eu vou mostrar por que não é o que está por trás disso. Tá certo dizer que eles querem isso? Tá certo, mas foi por isso que eles fizeram a propaganda? Não, não foi por isso. Não foi por isso. Tá todo mundo discutindo isso. Aí uns vão dizer que advogam pelo progressismo. Não, porque tem que destruir mesmo, tal, mudar e fazer tudo novo, é a revolução e tal. Outros advogam pelo conservadorismo. Eles vão dizer, não, precisamos conservar a família tradicional, precisamos ser conservadores. E eu vou dizer uma coisa que de cara escandalizante, tá? Eu consigo perceber quando eu falo que algo escandaliza as pessoas. Desculpa esse comentário totalmente aleatório, porque às vezes no YouTube tem lá o Analytics, aí você clica e você vê quando as pessoas abandonam o vídeo. Aí você tem lá, no minuto tal, abandonou. Aí eu clico lá, eu vejo, o que eu falei nesse minuto? Normalmente é uma coisa como essa que eu vou falar agora. Então, beleza. Tudo bem, irmão, estou pregando para a igreja, né? Para a igreja. Amém. Que é o quê? Tanto progressismo quanto conservadorismo estão trabalhando para o interesse desse nosso inimigo. Os dois lados. Os dois lados. Outros exemplos de coisas que aconteceram. Elon Musk, você conhece lá? Tesla? Não? Tesla? Então. Comprou o Twitter e veio no Brasil e deu internet para todo mundo, ficou amigo do Bolsonaro, e lá eles ficaram íntimos. Foi notícia aí geral, né? Beleza. Todo mundo discutindo, né? Não, porque isso aí agora é internet no meio do mato, agora não tem para onde fugir da marca da besta, e não sei o que, aquela coisa e tal, né? É controle mental, é Neuralink, que não sei se vocês acompanham isso. A galera vai à loucura, meu. O nego viaja, você quer, beleza. E estão, é o fim do mundo, fujam para os montes. Irmãos, chegar ao fim do mundo não é para fugir para os montes, sabia disso? Porque a Bíblia fala, quando está falando lá em Mateus, que eles fugiram para os montes, é quando Jerusalém vai ser destruída, e quem torce para que não seja no sábado, né, não seja no inverno, porque lá neva, tudo, tem que fugir para os montes para fugir da cidade. Lá em Apocalipse está dizendo que os ricos e poderosos vão tentar fugir para os montes e vão ser destruídos lá. Então, não é para fugir para os montes. Se chegar o Apocalipse, é para a gente ficar aqui pregando a palavra, onde a gente estiver. Mas beleza. O fato de estar todo mundo dizendo para fugir para os montes
me diz que, de fato, os ricos poderosos vão fugir mesmo para os mundos, mas tudo bem. Beleza, então é o fim do mundo, é Neuralink, é discussão, não sei o que lá. E outros já me falaram essa semana, não, porque a Terra é plana. E volta essa discussão de Terra plana e tal. E vai, não, porque tem ET, os ETs. Eu esqueci o nome, ET Bilu, que um primo meu me falou. Tem o ET Bilu, o Danilo Gentili morreu de medo do ET Bilu, não sei o que e tal. Vocês ouviram? Ninguém está sabendo, eu estou sabendo de tudo, gente, estou sabendo de tudo. Tal, e fica aquela discussão, todo mundo e tal, aquela coisa. O que é isso que eu estou ilustrando? O que são essas coisas que eu estou trazendo aqui para a gente ver? É a poeira. É a poeira dos passos do elefante gigante. A gente vê Neuralink. A poeira, tira essa poeira daqui, a gente tem que tirar a poeira. A gente vê propaganda do polo. Ih, outra poeira, tira outra poeira. A gente fica discutindo com a poeira. Enquanto o inimigo está se alimentando e se agigantando. Noé está destruindo todas as Bíblias ali, né? Beleza. O nosso inimigo está tão grande que a gente não consegue vê-los. E a gente fica discutindo com a poeira. Então, eu vou ilustrar o que está por trás da propaganda do polo, tá? Propaganda do polo. Por que eles fizeram esse tipo de propaganda? Para todo mundo entender. E mais, para entender que outras propagandas virão. Beleza? A primeira coisa... Eu li um estudo essa semana de investimento, uma empresa de investimento, para daqui os próximos anos. Então, uma empresa de investimento, tem uma carteira de investimento, fez um estudo da sociedade para indicar aonde as pessoas vão investir o seu dinheiro, tá? Para onde eles vão colocar o seu dinheiro. Esse é o tipo de estudo que vale a pena você ver, porque com dinheiro o nego não brinca. Com o resto o pessoal brinca. Beleza. Esse estudo diz o seguinte, que mais ou menos 50% das mulheres em todo o Ocidente, que em 2030 tiverem entre 25 e 40 anos, vão ficar solteiras e sem filhos para sempre. Tá? Solteiras e sem filhos para sempre. Então é um estudo de negócio para saber onde eles vão investir o dinheiro deles. Esse mesmo estudo diz o seguinte, que o número de mulheres no Ocidente, na faculdade, já é bem maior do que o número de homens. Bem maior. E diz também que as mulheres controlam 95%, vou repetir, 95% de todo o consumo no Ocidente. Não é que elas recebem 95%, é que elas tomam as decisões de onde vai ser gasto o dinheiro. Vamos supor, o cara trabalha, a esposa dele gasta o dinheiro dele. É isso. 95%, todas as decisões de consumo são tomadas pelas mulheres. Então essa empresa, com base nisso, dá dicas de investimento para as pessoas, né, ganharem retorno com isso, com a sociedade que vai vir lá para frente. Aí eu pergunto, por que, irmãos, tem tanta farmácia? Por que as farmácias estão ficando cada vez maiores? Por que tem tanto pet shop? Está lotado e os pet shops cada vez maiores. Por quê? O que isso nos ensina? Uma pesquisa entre consumidores de farmácia no Brasil diz o seguinte, ó. Os itens mais consumidos pela declaração dos próprios consumidores. Então, eles foram perguntar aos consumidores de farmácia o que você gasta mais na farmácia. Aí eu vou dizer as respostas e os irmãos vão me dizer quem está gastando na farmácia, são homens ou mulheres, tá? Pô, mas eu nem falei as respostas ainda. Ó, 38% disseram que gastam mais na farmácia com higiene pessoal. 25% das pessoas disseram que gastam mais. Isso aqui eu não acreditei não, tá? Mas tá escrito. Gastam mais com protetores solar. Mulher. Só pode ser mulher, porque o homem não compra protetor. Bom, enfim, talvez compre, né? Aí depois vem na ordem, remédios. Opa, o pessoal compra remédio na farmácia. Produtos de beleza e suplementos, né? Vitaminas, etc. Então quem está comprando nas farmácias, homens ou mulheres? Mulheres. E esse mesmo estudo diz que de 63% a 75% dos consumidores de farmácia são mulheres. O que isso interessa? Então esses caras estão vendo um bando de mulher solteira, com dinheiro, que nunca vai casar. O que eles vão investir então? Produtos de
higiene pessoal, beleza, coisas que as mulheres vão gastar, já que elas controlam 95% do consumo. Então é um direcionamento. E os pet shops? Por que os pet shops estão cada vez maiores e cheios de coisa inútil? Eu tenho um cachorro e eu tento treinar o cachorro. Absolutamente nada do que seria necessário para eu treinar o meu cachorro eu encontro em nenhum pet shop em Niterói. Tem coleira elétrica? Por maior que... Não tem. E isso a gente não fala por aí. Mas, por maior que seja o pet shop, a gente não encontra nada. A gente não encontra uma coleira, aquela coleira comprida. Você não encontra. Você vai aqui na loja gigantesca, não tem coleira grande. Não tem nada enforcador. Nada que você precise para treinar o seu cachorro, você vai encontrar em nenhum pet shop. O que isso nos ensina? O que você encontra no pet shop? Casa gigantesca para gato. O gato sobe, escorrega, não sei o quê. Um monte de brinquedo que faz barulho, não sei o quê. Que de luzinha e tal, não sei o quê. O que é isso? O cachorro não tem isso, gente. O gato na fazenda, ele não tem isso. Quem que gosta disso? Gente, mulher solteira com dinheiro tem bicho. Tem 10 gatos, 15 cachorros. É assim que é, cheio de bicho. Elas se envolve. E, perdão, desculpa, elas não têm, não. Elas são tutoras dos seus filhinhos. Olha meu filhinho bonitinho aqui, mas tem que é um cachorrinho. Seu filho? Como é que foi o parto disso aí? Mas é o filho. Então as empresas vão direcionando os investimentos tentando agradar a 95% do consumo de dinheiro. Aí voltando para o polo. Uma pesquisa indicou os 3 principais itens de interesse na hora de comprar um carro entre homens e mulheres. As 3 coisas que os homens mais se preocupam na hora de decidir a compra de um carro são estas. Em primeiro lugar, quase, desvalorização. Quanto que esse carro desvaloriza? Em segundo lugar, custo de manutenção. E em terceiro lugar, esportividade. Beleza, né? Desvalorização, custo e esportividade. Por isso, então o cara escolhe um carro... O que é esportividade? Velocidade, por exemplo. Ele pegou um carro, vamos supor, eu tenho 100 mil. Dentre os 100 mil que eu tenho, qual carro vai desvalorizar menos? Qual carro é mais esportivo? E qual tem o menor custo? Aí ele compra, ele calcula ali e compra. Beleza. Por isso, nas propagandas de carro, tem assim, recompra na tabela FIPE. Então, o cara, vai desvalorizar, tabela FIPE. 3 revisões grátis. O cara, beleza, é esse. Aí compra. Eles ficam tratando daquilo ali. E as mulheres? Número 1, faltou mais importante para a mulher na hora de comprar um carro? Bonitinho. Design. E o segundo? Posição de dirigir. O homem, cara, dirige carro como? Nem enxerga. Nem enxerga. A mulher, tranquilo. E o terceiro item? Detalhes. Tem que ter detalhes, negócio porta-copo, porta não sei o quê, negocinho, espelhinho. Quanto mais parafernália ela puder enfiar no carro, melhor, meu. Não quer saber se tem motor, se não tem, não precisa de nada. Eu quero detalhe. Aí esse estudo diz o seguinte, que houve uma revolução, que as empresas de carro agora, elas estão fazendo os bancos dos carros que não marcam mais a perna das mulheres. Elas saem... E aí, quando sai, não está mais marcado, porque está de vestido, não fica furinho em perna. É um tecido para não fazer isso. Por que isso, gente? Para atender ao público que toma 95% das decisões financeiras. Qual é o problema? O problema é que carro ainda é coisa de homem. Ainda é, mulher não se interessa muito por carro. O homem se interessa. Pesquisa, fica olhando, se eu tiver dinheiro eu vou comprar esse carro aqui, caraca, 2.2, 16 válvulas agora, turbo, mulher não quer nem saber. Quando ela decide comprar o carro, ela vai na loja, vê lá, essa cor aqui não quer não, você quer, aí vai, você quer, mas não tem espelhinho? Aí o cara, não tem, então, os vendedores ficam doidos. Então, carro ainda é coisa de homem. Então o que as empresas estão tentando fazer? Tirar isso, destruir isso. Tirar a imagem de que carro é coisa de homem. Agora, carro também é coisa de mulher, de novas experiências, de não sei o quê. Então é normal que esse tipo de coisa aconteça
para vender mais, tá bom? Até a propaganda da Gillette, barbeador, mulher não tem barba, gente. Até a propaganda da Gillette, antigamente, eu me lembro, quando eu comecei a fazer a barba, dava muita alergia, né? Aí eu queria um barbeador que não coçasse tanto. A primeira propaganda que eu lembro da Gillette era isso. O cara fazia a barba assim, ó, sem alergia. Era o que eu queria, é isso mesmo que eu queria. Era mentira, porque eu fiquei a cara toda empolada. Mas você via que era isso, o cara passava espuma, fazia barba, Mac 3, Gillette, propaganda Mac 3, Gillette mais lisa, barba mais lisa, isso aqui sem alergia. Hoje, a propaganda da Gillette é um Mac sei lá o quê, que tem um negocinho assim, ó, em cima, para desenhar a barba. Gente, quem está preocupado com isso? São as mulheres e os homens afeminados. O nego pega e faz a barba. Amém. A mulher não, essa barba não tá legal não. Ficou um pedacinho aqui, quer desenhar, fazer um negocinho, o pé e tal. Por quê? Porque as mulheres estão comprando a Gillette para os homens. Amém. Então eles vão adaptar a propaganda para quem gasta o dinheiro, não interessa. Eles só querem vender mais. A propaganda, tudo isso que eu falei aqui, é o sintoma de uma sociedade destruída. Existe um inimigo cruel e astuto o suficiente que está por trás da destruição da sociedade, que causou com que a sociedade de hoje, 95% dos consumos fossem feitos pelas mulheres. Isso não é à toa, isso não é ao acaso, isso é pensado. E eu vou falar agora sobre este inimigo. Senta. Eu vou falar 5 coisas. 1. O nome desse inimigo na Bíblia. 2. Além do diabo. 2. Duas características dele, talvez 3. E 2, talvez 3 estratégias para ver se a gente identifica. Hoje é só a introdução. Semana que vem a gente avança. Bom, o nome está lá em Apocalipse, capítulo 17. Último livro da Bíblia, né? Capítulo... Sai daí, não. Mexe não. Capítulo 17... tá. Verso 5, diz assim: na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, como é que eu sei que toda essa questão do polo e de tudo isso é culpa desse indivíduo aqui? Porque ela é a mãe de todas as prostituições da terra. Tudo. E não só de todas as prostituições, de todas as abominações. Tudo que a nossa sociedade vê que é abominável, que é prostituído, que é corrupto, é filho desse indivíduo aqui. A Babilônia, mãe de todas as prostituições. A grande Babilônia. Amém. Então esse é o nome. Mistério, grande Babilônia, mãe de todas as prostituições. 2 características para a gente refletir e ajudar a enxergar. A primeira característica é que ela é sempre visível. Ela nunca está oculta. Ela se disfarça, mas ela é sempre visível. E a segunda é que ela sempre se preocupa com a deturpação da palavra de Deus. Então, vamos ver essas características lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A grande Babilônia, grande prostituta do Apocalipse, diz que é a mãe de todas as corrupções e abominações. Inclusive essa que a gente vai ler agora aqui, ó. Ora, capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente, então ela é a própria serpente, tá, gente? Era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, pergunto, essa serpente é mais astuta do que nós, irmãos? Sim. Com certeza, tá? Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondam, foi isso que Deus disse para Eva e para Adão? Deus perguntou, não comereis de toda a árvore do jardim? Não.
somente de uma árvore. E disse a mulher à serpente. A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente já começa tentando enganar a mulher. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Então Jesus disse que eles morreriam. E a serpente retrucou: certamente morrerá. Não morrerá, com certeza não vai morrer. O que ela está fazendo então? Está chamando quem de mentiroso? Deus. Chamando Deus de mentiroso. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Detalhe, Deus disse que faria seres segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então, o ser humano já era como Deus. Mas a serpente, eles não sabiam disso. A serpente disse que seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmãos, a mulher viu a serpente? Viu, falou, retrucou, ouviu, porque a serpente, a grande Babilônia, é sempre visível, tá? Visível. Mateus capítulo 4. Então ela é visível e deturpa a palavra. Mateus capítulo 4, verso 5. Diz assim então: ele, porém... eu vou ler... não, é o 5, é o 5. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorardes. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Irmãos, se o diabo tem poder de oferecer todos os reinos do mundo, pergunto, ele pode ser um dos reinos? O que vocês acham? Não. Ele está fora de um dos reinos. Não pode ser um governo. Ele não pode ser o Brasil, o Israel, que eles dizem por aí que a grande prostituta, grande Babilônia, é Israel. Dizem que é Estados Unidos, dizem que é não sei o quê. Não pode ser, tá? Ela está infiltrada em todos os governos do mundo e ela busca a união disso. Ela busca a união disso, que só vai acontecer no fim do mundo. Então, enquanto tem guerra na Ucrânia, disputa China e Estados Unidos, ainda não aconteceu. Beleza. Mas o que a gente entende aqui é que ela tem autoridade sobre todos os governos do mundo. De alguma forma, ela tem influência sobre todos eles. E outra, como que o diabo tentou a Jesus? Usando de quê? Da palavra de Deus. Ele deturpou a palavra de Deus. Ele disse: mas se tu és o Filho de Deus, por que não se prostra? Ou por que não se joga daqui? O texto diz que ele é o Filho de Deus, ele sabe disso. Ele disse: como está escrito, a teus anjos darás autoridade e poder para não tropeçar. É verdade, está escrito isso na Bíblia, mas o que não está escrito é que isso estaria aplicado a ele se jogar por aí ou fazer outra coisa. Ou seja, a deturpação não foi necessariamente da palavra, mas da aplicação da palavra. Muito bem. Então, a grande Babilônia prostituta é o nosso inimigo
que está se agigantando e que está atacando, e que está ofuscando a nossa imagem com essa sociedade aí, ou com um monte de coisa, né? Os ETs, UFO, essas coisas todas, terra plana, tudo isso são distrações para a gente ficar discutindo aqui. Não é nenhum país, tá? Porque não tem infiltração, não é nenhum país, porque nenhum país se preocupa em adulterar a Bíblia, tem nenhum país lançando versão da Bíblia, nem nada, mas ela sim, ela lança a versão da Bíblia, já tem a sua versão, e ela é visível desde o tempo de Cristo, desde o tempo de antes de Cristo, e continua sendo visível até hoje, seguindo a profecia que Daniel fez a Nabucodonosor das estátuas, né, que seria um reino, outro reino, substituindo. Então ela tem que estar, é um reino hoje, faz parte de um governo global hoje, né, de alguma forma. Duas estratégias que ela usa para o caso de você ainda não ter descoberto quem ela é. Uma, ela trabalha e busca uma sociedade onde as mulheres influenciam as decisões dos homens. A grande prostituta trabalha e busca por uma sociedade onde as mulheres influenciam as decisões dos homens. Que isso? Como assim? Vários exemplos. Nós vimos Eva, né? Influenciou a decisão de Adão e fez Adão comer. Nós temos Herodias, influiu a decisão lá de Herodes e decapitou João Batista. Tem Jezabel, né? Que influenciou a decisão do rei e matou todos os profetas de Deus, praticamente, né? Quase todos. Temos vários exemplos, hoje aqui de manhã citamos vários exemplos de várias mulheres que influenciaram as decisões dos homens para pecar. Para pecar. Pergunto aos irmãos, como os homens vão se manter fortes para não serem influenciados a pecar? Estudando a palavra de Deus, andando com Deus, lendo a palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus no seu coração. É isso? Amém. Escondi tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então a gente tem que guardar a palavra de Deus, certo? Amém. Para não pecar, porque ele é o nosso escudo. Quando eles nos atacam, nós temos o nosso escudo. E aí Isaías capítulo 3... Isaías capítulo 3, verso 12, vai falar sobre uma profecia no fim do tempo, do fim dos tempos, como que estaria, quando estivesse chegando perto do fim do mundo, como é que estaria a sociedade? Ele diz, olha, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Como é que vai estar a sociedade no fim? As crianças oprimindo os adultos e as mulheres dominando sobre os homens, e aqueles que guiam, que deveriam guiar, estão destruindo os caminhos de Deus. Amém. Destruindo. E Amém. é nisso que a gente vai se focar. Como que estão destruindo os caminhos de Deus? O que está acontecendo no mundo hoje? Mas não agora, nas próximas mensagens, que isso é um assunto extenso. Pergunta, irmãos, isso já aconteceu? As mulheres já dominam sobre os homens hoje? Já. Eu acredito que sim. Quando você tem 95% das decisões, não sei se isso é um dado real ou não, mas tudo bem. Mas perto disso deve ser. Mas ainda Tá? faltam 5. Da são remanescentes. 95% do consumo todo no mundo, na nossa sociedade, que é baseado no consumo, decidido por mulheres, para mim, isso já aconteceu. Já está dominado. Já está dominado, já era. Beleza. O que não aconteceu ainda, que é aí que a gente tem que lutar. Primeiro a gente combate isso, depois o resto todo vai mudar. Primeiro a gente combate o que ainda falta acontecer e que não aconteceu, que é a segunda estratégia, que não está completa, eis a nossa urgência. Qual é a estratégia essa? É a estratégia da união. Que isso? União é uma palavra tão boa, tão bonita, vamos ter união, vamos ter união. A união é a estratégia do diabo para destruir o povo de Deus. Não acredita em mim? Vamos lá em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9 diz como que a união é isso. A pessoa fala, mas tem que ter um povo de Deus tem que ser unido. De fato. Gênesis capítulo 9, verso 1 diz assim, olha.
E abençoou Deus a Noé. Capítulo 9, Gênesis 9, verso 1. Já vou esperar chegar, porque depois eu vou ler outro Gênesis também. Amém. Gênesis capítulo 9, verso 1 diz assim, olha. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. Qual é a ordem que Deus deu aqui? Encher a terra. Encher a terra. Eu tenho como encher a terra, fica todo mundo aqui? Não. A gente tem filho, aí vem morar pra cá. Aí tá crescendo aí, vem pra cá, vamos juntar. Vem pra cá, junta aqui. Vem vocês também, vamos juntar aqui. Isso é encher a terra, gente? Não. Isso é encher minha casa. E não, a gente vai construindo aqui, constrói um andar em cima, e você vem pra cá, outro andar aqui em cima, e vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. É a obra do diabo. Ao invés de ir pra lá, ao invés de ide, ao invés de espalhem-se, ao invés de leve a palavra, vem para cá todo mundo, vem para cá, vamos unir, vamos nos ver a nossa diferença, vamos eliminar a nossa diferença e vamos nos unir. Aí Gênesis, capítulo 11, vai dizer o que aconteceu. Deus mandou o povo ir, se espalhar. E Gênesis, capítulo 11, verso 2, diz assim, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um monte para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então Deus falou, vão. Esse texto aqui, a Torre de Babel, é a própria Babilônia. Eles estão dizendo assim, não, vão não, vem para cá, a gente vai fazer uma torre que vai nos elevar ao céu, é uma torre muito legal, muito bonita e vai ser sensacional, vamos nos reunir aqui, a gente tem nossas diferenças e vamos nos reunir aqui. Irmãos, como que Deus resolveu esse problema? Tiramos línguas. Confundiu as línguas. E o que aconteceu quando ele confundiu as línguas? Estamos Deus. Verso 7 diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Ele está no plural, tá? Desçamos, porque Deus é uma trindade, tá? Só por causa de você não saber. Então é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no verso 8 diz assim, assim o Senhor fez o que com ele, gente? Os espalhou sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Então, vocês não querem não? Eu vou dar um jeito de espalhar o povo. E Deus fez a vontade dele. Espalhou a língua, o povo não conseguia trabalhar, sei lá o quê. Se espalharam cada um para o seu canto. Por quê? A ideia que eles tinham era não ser espalhados e era construir um caminho para o céu. Então o nosso inimigo defende a união e a habilidade de você construir um caminho para o céu. A habilidade. E vou te dizer, ele adora grandes construções. Adora grandes construções desde lá de Babel até hoje. Amém. Até hoje. E até o fim. O inimigo, aí é a urgência. Nunca, jamais esteve tão perto de conseguir isso. Nunca. Está muito perto de conseguir essa união. Porque essa união, ela é espiritual. É o que se chama hoje de ecumenismo. Ecumenismo. E nós precisamos combater o ecumenismo. A ideia de que todos são cristãos. Por isso que eu disse que ele estava transfigurado de anjo de luz, utilizando o nome de Cristo. Tudo é cristão. Você não pode falar mal do irmão em Cristo, porque todo mundo é cristão. Tudo é cristão, tudo é cristão. Mas isso não é verdade. Não é verdade. E ele nunca esteve tão perto de conseguir isso. E eu vou te dizer, vocês sabem qual é o país que é foco dessa batalha no mundo? Foco. É o cerne. É onde a batalha está sendo travada na mais dura intensidade. É o Brasil. É o Brasil. Não é os Estados Unidos, não é nenhum outro país. É o Brasil e também a América Latina. Mas mais o Brasil. Por quê?
Porque aqui não estou dizendo que o Brasil seja o quartel-general deles, porque não é. Mas é onde a batalha está acontecendo. A principal batalha. Por quê? Por que o Brasil é o foco? Porque o Brasil é onde está o maior exército deles no mundo. Simples assim. Onde tem maiores guerreiros, é uma maior batalha. É isso. É a realidade que a gente tem. Só para os irmãos terem uma ideia, ao nosso redor aqui, ó, ao nosso redor, pertinho aqui, nós temos 3 centros de macumba, 2 centros espíritas, um monte de igreja neopentecostal maluca que fica batucando, parece até centro de macumba. A 2 quilômetros nós temos um templo mórmon, 2 igrejas batistas aqui perto, esquisitas, um templo messiânico lá que vai ser, me fui informado, né? Vai ser o centro mundial, sei lá, americano, sei lá o quê, dos messiânicos lá. Para quem não sabe o que é isso, messiânico pode confundir a cabeça, né? Ah, Messias, tal, não. É negócio de energia, né? Imposição de mão, de norei, isso aí, esses negócios, tal. Uma comunidade budista, tá? Tudo isso aqui perto. Ainda tinha aqui uma não sei como é que é o nome, não é de mesquita não, mas era um negócio de muçulmanos que se reuniam aqui, não tem mais, a casa está vendendo. Graças a Deus também. Graças a Deus. Isso aqui perto, aqui pertinho. O que é isso aqui em volta de nós? É uma guerra. É uma guerra espiritual. E a gente, quando a gente sai para evangelizar, provavelmente tem algum negócio de testemunho de Jeová aqui perto também, que eu não sei, porque eu vejo muito testemunho de Jeová falando comigo na rua. Aqui no final? Pertinho. Beleza. Então tá tudo aqui em volta, aqui, tudo. Todos os atuantes da grande prostituta ao nosso redor. E assim é no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A principal artimanha e ataque do nosso inimigo é atacar a igreja local. Tá? A igreja local, ela pode ser atacada de várias formas. A ideia é de que todos sejamos unidos como irmãos, numa igreja universal, invisível, sobre o nome de Cristo. Quando isso acontecer, vai ser tarde demais. Tarde demais. A Bíblia fala, no Novo Testamento, a palavra igreja 107 vezes. Dentre as 107 vezes, 94 vezes está se dirigindo a igrejas locais. Tá? 94 vezes. Igreja de Bereia, de Esmirna, de Filipo, ou qualquer outra igreja de Corinto. 94 vezes. Tá? Das 13 vezes que falam num sentido mais universal, 100% delas está se tratando do reino com Cristo. Certo? Com Cristo, na relação depois, né, para sempre, a vida com Cristo. Então não existe essa questão, tudo é uma igreja só, não é. Existe essa igreja e aquela outra igreja. Amém. E lá em Apocalipse, Deus falou assim, ó, a igreja, sei lá, de Esmirna, fez tudo certinho, tá certo, beleza e tal. Já a outra igreja, fala uma outra igreja aí de Laodiceia, pecou, fez mal, não sei o quê, papapá. Ou seja, não só cada igreja é uma igreja, como Deus vai avaliar e julgar individualmente o trabalho de cada uma das igrejas. Não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Hoje, nós vamos avançar, mas o principal ataque às igrejas locais se dá com o ecumenismo. E são muitas estratégias que eu vou abordar. Uma delas que eu vou só mencionar é a ideia, por exemplo, de igreja em célula. Já falei várias vezes. Por quê? Porque numa igreja em célula, você não pode pregar nas células, você não pode falar muito duro, não pode ofender ninguém, tem que ficar firme, então você fica aquele... E mais, você tem o líder de célula, você tem o coordenador de célula, você tem não sei o que lá, o pastor da igreja está submetido a outra igreja, a um programa, isso vale para todas, tá? Igreja com propósito. O que é igreja com propósito? É lá do livro, né? Uma Vida com Propósito, faz parte, o livro, Uma Vida com Propósito, faz parte de um grupo de ações de um outro programa que se chama Igreja com Propósito. E aí, Igreja com Propósito são as igrejas que aderem àquele propósito,
aderem àquele modelo de igreja e aplicam na sua igreja. O que é isso? Vale uma igreja batista, uma igreja metodista, uma igreja Assembleia de Deus. Todas essas igrejas usam o mesmo método, a mesma coisa, a mesma forma de agir que um cara pensou. Ou seja, esse um cara, na prática, é autoridade sobre todas as outras igrejas. E assim você extingue a igreja local. Isso é apenas uma das estratégias. Beleza. Para encerrar, vamos voltar lá no livro de Hebreus. Amém. Quase, Hebreus 5. Hebreus 5, que vai dizer o seguinte no verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Irmãos, a mensagem de hoje é um convite para que os irmãos exercitem o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal, porque nas próximas semanas a gente vai tratar um pouco disso, como nós precisamos atacar e invadir. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então a igreja parada não tem como atacar uma porta. A igreja tem que atacar a porta para que a porta do inferno não prevaleça. Amém? Amém. Pode encerrar. Buscar riquezas, acumular posses, também é desperdício da vida. Ele fez tudo isso, ele conquistou, ele é um cara bem sucedido, ele foi o maior do seu tempo, maior até hoje. Buscou riqueza, buscou posses, pura vaidade, que não leva ninguém a lugar nenhum. Na verdade, essa busca é um pleno desperdício da vida.